Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu já estou vendo uma luz no fim do túnel. Vou explicar aqui para vocês o porquê. Bom, meus amigos, várias atualizações, quase não sai, é emoção, várias atualizações com relação à situação de reforço. Entre essas atualizações, a situação de Felipe Coutinho, isso mesmo, aquilo que parecia ser um sonho, uma coisa irreal, simplesmente está por acontecer. Várias atualizações para a gente passar. Souza hoje também, que simplesmente assinou a situação da rescisão de contrato lá na Turquia, situação do Thales Magno, xerifão, chegando aqui no Vasco da Gama, o Vasco se reestruturando dentro de campo, hein? Vamos ter também aí uma lista de dispensa de jogadores. E não para por aí. Pedrinho aí anunciando também a situação do diretor executivo de futebol. Pedrinho tem 4 nomes ali na mesa, sendo que um nome é um nome fortíssimo. Olha, um cara aí de alto gabarito. Vamos falar para vocês quem é. E a gente vai falar muito também, gente, sobre essa situação envolvendo a 777 Partners, porque está dando aí o que falar essa negociação com a britânica a Amanda Stanwell, certo? Vamos falar muito, e claro, do clássico, Vasco da Gama e Botafogo. Então, olha só, gente, se inscrevam no nosso canal, deixa o seu joinha aí, bora pro vídeo aí. E torcedor do Vasco, olha, esse segundo semestre promete, hein? Obstáculos, dificuldades, sim, mas o Vasco lutando aí para ficar forte e respirar no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama e Botafogo, Laureano, conta para mim aí. Cara, principal notícia é o retorno do Payet, um reforço de peso aí para o Vasco da Gama. É um cara aí que a gente respeita aí, a situação do Estrela ter ido muito bem no jogo contra o São Paulo, né? Ontem contribuiu, de certo modo, lá no jogo contra o Bahia, mas o Bahia é titularíssimo do time do Vasco. E muda bastante aí a forma do Vasco da Gama jogar com o Bahia, né? Principalmente ali na situação da bola parada, experiência. Ontem faltou experiência para o Vasco da Gama na hora de parar a bola, cadenciar o jogo, tomamos um gol ali no final. Bom, a gente vai ter mudanças aí no time do Vasco da Gama, que alguns jogadores tomaram terceiro cartão amarelo, mas o nosso treinador, o Paiva, está empolgado. Isto por quê? O Paiva continua sob o comando técnico do Vasco da Gama, ele que simplesmente achou uma equipe ali titular, teve ali, muita coragem de bancar alguns jogadores, como foi a situação do Hugo Moura, um jogador que já estava descartado aí. Mas o seguinte, a gente está vendo aí o Paiva se mantendo. E esse jogo contra o Botafogo é o jogo D para o Paiva, certo? É o jogo D. O Paiva simplesmente vencendo a equipe do Botafogo, independentemente dele ter casca ou não, pode ter certeza do seguinte: vai ser mantido aí no comando técnico do Vasco, porque não vai ter por que trocar o treinador, né? O cara aí que conseguiu aí jogar de igual para igual com o Bahia, não fosse a arbitragem, a gente teria vindo com um ponto, né? E goleamos aí o São Paulo. Mas o seguinte, né? O Pedrinho, ele, por opção, ele também quer contratar primeiro a situação do diretor executivo de futebol. 4 nomes aí na mesa dele. Um desses nomes é do Diego Serri, tá? Do Red Bull Bragantino. Se o Pedrinho conseguir trazer o Diego Serri, muda o patamar aí, porque se
Catano, melhor dizendo, de SAF, é o melhor profissional em atividade hoje no Brasil, é um cara que fez um trabalho de reestruturação no Grêmio extraordinário, cara que inclusive é cogitado aí para poder assumir os clubes europeus aí do grupo Red Bull. Então, o Diego Serri aí na mesa do Pedrinho, seria um nome extraordinário, perfeito? Então, parabéns aí o Pedrinho aí, espero que dê muito, muito certo a contratação do Diego Serri. O seguinte, tá? Sobre a situação de reforços aqui, deixa eu passar aqui para vocês, tá? O Vasco fez a proposta lá para o Ramalho, vocês sabem, o Vasco está aguardando a resposta do jogador. A tendência, segundo a gente apurou hoje, é que o jogador aceite, porque o Vasco igualou, é a mesma coisa que ele ganhava no PSV. Então, o Ramalho pode ser aí apresentado a qualquer momento como reforço do Vasco da Gama, certo? Outra situação aqui, ontem veio uma notícia que o Vasco tinha fechado com o Leão. A diretoria do Vasco não confirma a negociação, mas o Vasco está trazendo um zagueiro que, jogando ao lado do Diego Vitor, né, o Ramalho, porra, vai dar uma melhorada muito, que é muito mais jogador hoje do que o Maicon, né? O tempo do Maicon ali já passou, ele foi importante ano passado, mas já passou esse tempo do Maicon. E o seguinte, tá? O Alex Teixeira tá fechadíssimo com o Vasco. Dos três, o Alex Teixeira é o que já tá ali tudo acertado. Hoje, o Souza rescindiu o contrato dele lá na Turquia, tá? Então, o Souza está fechando também com o Vasco da Gama. Já está tudo certo, tá? E a situação do Felipe Coutinho, tá? A rescisão já foi assinada. A informação que a gente tem vinda lá da Inglaterra. A rescisão está assinada. O Vasco só precisa do papel, da papelada para fazer o anúncio do Felipe Coutinho. Então, chupa Botafogo, chupa Cruzeiro, mais do que nunca, Felipe Coutinho é do Vascão. Inclusive, o Felipe Coutinho aí vai assinar um contrato, tá? 2 anos de contrato com o Vasco, podendo ser renovado por mais 1 ano. A gente passa aqui para vocês. Cara, vai ser uma festa aí para a gente receber o Felipe Coutinho, tá? E o seguinte, a situação do Tales cada vez também mais próxima aí de um acerto, certo? O Vasco está vendo só a possibilidade ali do salário, de dar uma baixada, porque é o seguinte, o empréstimo aí foi visto com bons olhos para o New York City, certo? Ele não tem sido aproveitado lá, o jogador que está voltando aí de contusão. Para finalizar a situação de reforço, o nome do Brian Rodrigues, né, atacante, pintou com muita força aí no Vasco da Gama nas últimas horas aí, meus amigos. O seguinte, agora a gente vai falar aqui sobre essa situação aí, porque hoje a gente também tomou conhecimento que a Amanda Steven, né, aquela sócia lá do Grupo Árabe, dona do Newcastle, ela simplesmente formalizou proposta também para o Standard Liège, tá? Cada vez mais madura a situação aí dela comprar o aglomerado aí da 777 Partners, certo? Com um aval aí do fundo árabe. Então, a gente está passando isso para vocês, que além do Vasco da Gama, há uma proposta já formalizada também para o Standard Liège. E é aquilo que a gente falou para vocês aí. Proposta do Vasco da Gama, 680 milhões, tá? Por 31% da SAF. E lá no Standard Liège, lá a proposta também é irrecusável, certo? Então, ela vindo forte aí para poder fazer a aquisição dos clubes da 777 Partners.
Na parte da noite, a gente vai falar ainda mais sobre isso. Então, a gente vendo aí luz no fim do túnel, podendo chegar aqui o CR, que é um cara muito competente, gabaritado, lá do Red Bull Bragantino, para executivo. Cara, o Vasco acertando com o Felipe Coutinho, vai ser demais ver o Coutinho jogando do lado do Paê, tá? O Paê que também está renovando com o Vasco da Gama, aí, segundo o Jorge Nicola. E, cara, é o seguinte, né? A gente está vendo aí a situação de reforços aí evoluindo, né? Além dessa venda aí dos 31%. Já dei minha opinião aqui, quero a opinião de vocês. Muito obrigado pela atenção. Vasco nele e a verdade prevalecerá. Valeu!